Eu vou falar um pouco sobre Lúcifer e seus efeitos neste vídeo de hoje. E para iniciarmos a nossa reflexão, eu quero colocar a seguinte pergunta: será que era necessária ou foi necessária a atuação de Lúcifer próximo da humanidade? Lúcifer deveria cumprir uma função dentro dos desígnios de Deus? O Criador esperava alguma coisa do anjo decaído, que era a corporificação do amor, um ser divino que vivia no plano divino abaixo do Criador. Lúcifer tinha uma função? Claro que tinha. Nos planos do Criador, ele deveria atuar sobre os seres humanos para ligar o raciocínio. Os seres humanos haviam se desenvolvido até um determinado nível e viviam como crianças, na inocência, na pureza. Os seres humanos viviam intuitivamente, em harmonia com as leis espirituais, seguindo as recomendações e as orientações dos seres enteais. Então existia uma grande harmonia no plano terreno. E nos planos mais próximos da Terra, na matéria grosseira mediana, na matéria grosseira fina e na matéria fina, existia lá um vai e vem de espíritos que reencarnavam, retornavam para a matéria fina, esperando novas reencarnações para o seu desenvolvimento, o seu aprofundamento. E Lúcifer foi enviado para perto da humanidade para promover a ligação do raciocínio. Como isso? Através da sua irradiação. Tudo são irradiações na obra do Criador. Quando mudanças e transformações ocorrem, é porque determinadas irradiações são projetadas e elas estimulam a transformação. Uma vez que essas irradiações atuam, a transformação é inevitável, porque as irradiações fazem parte da própria marcha da transformação, da mudança, do aperfeiçoamento, do desenvolvimento. E Lúcifer, ele foi enviado pelo Criador justamente para isso, para irradiar sobre os seres humanos, para que o raciocínio fosse ligado, começasse a ser utilizado pelos seres humanos e se desenvolvesse como um instrumento a serviço do espírito. Porque os seres humanos viviam como crianças, numa infantilidade pura, como na verdade deveria ter continuado a ser, apenas com um uso equilibrado, um uso correto e adequado do raciocínio. Não é à toa que Jesus disse: sede como as criancinhas. O ser humano precisa ter dentro de si a pureza de uma criança e usar o seu raciocínio moderadamente para colocar em prática na matéria grosseira, densa, as intenções, as reais intenções do espírito. Então Lúcifer veio com esta função, com esta finalidade, com esta missão de promover a ligação do raciocínio. Até aí, tudo bem, isso estava dentro dos planos do Criador, é o processo natural de desenvolvimento. A humanidade havia alcançado um determinado nível e precisava dar um passo adiante, através da ligação do raciocínio. Mas o que aconteceu? Lúcifer, quando partiu do plano divino e desceu várias esferas para próximo da humanidade, o que aconteceu? Ele se afastou do Criador. Surgiu nele uma vontade própria,
uma vontade diferente da de Deus. E ele decidiu fazer as coisas do seu jeito. Não atuou mais como um jardineiro cuidadoso que deveria cuidar das plantas humanas. Mas Lúcifer transformou-se num bode que começou a destruir essas plantas do seu jeito, através das tentações. Deus não disse para ele tentar os seres humanos, mas irradiar sobre eles, para que o raciocínio se desenvolvesse. E os seres humanos, dentro da naturalidade, dentro do tempo natural, fossem se desenvolvendo lentamente, um passo de cada vez. E Lúcifer quis acelerar este processo de desenvolvimento por meio das tentações, que se voltaram para o raciocínio. A partir deste instante, os seres humanos foram caindo uns após os outros nestas tentações. Assim o raciocínio se desenvolveu de forma unilateral. O cérebro frontal cresceu mais que o cerebelo. O cerebelo foi ficando cada vez menor e assim imperceptível para o ser humano, que passou a se deixar orientar apenas pelo cérebro frontal, ou seja, a forma de inteligência da matéria grosseira mais densa. Com este avantajamento, com este hipertrofiamento do cérebro frontal, por fim o espírito caiu num anonimato. O espírito foi silenciado, foi sufocado. Os seres humanos pararam de ouvir as orientações do espírito através da intuição. E tudo acabou sendo entregue ao raciocínio frio e calculista, que descamba ou para um racionalismo bitolado ou para o sentimentalismo. São as duas facetas do mesmo raciocínio. O raciocínio engana o ser humano dessas duas formas, através de um racionalismo frio ou através dos sentimentalismos. E a intuição, por sua vez, não é nem o racionalismo frio e nem os sentimentalismos. É algo autônomo, independente, acima do raciocínio frio e acima dos sentimentalismos. Onde a intuição está desperta e ativa dentro do ser humano, ele faz um uso correto do seu raciocínio como um instrumento. E daí o raciocínio cumpre a sua função corretamente, auxiliando o indivíduo aqui na matéria grosseira mais densa. E Lúcifer, ele não quis esperar o tempo natural. Ele tentou os seres humanos, querendo apressar o processo. De lá por diante os seres humanos foram caindo, foram se desviando, foram se transviando. O espírito se tornou inaudível dentro da maioria das pessoas. E Lúcifer então quis provar para o Criador que os seres humanos são imprestáveis, que eles não servem para a sua obra, que devem ser destruídos, que devem ser eliminados, que são indignos. Muitas pessoas acham que Lúcifer se compraz com uma adoração dos seres humanos por ele. Não, é justamente o contrário, ele quer a destruição desta humanidade, que para ele é decadente. Ele não se compraz de forma alguma, ele não admira de forma alguma, ele não gosta de forma alguma das pessoas que caem nas suas tentações, mas sente um verdadeiro nojo, um desprezo por essas pessoas e quer destruí-las e faz de tudo para destruí-las. Então, depois que os seres humanos caíram, que os seres humanos tropeçaram, colocando os desejos da mente acima de tudo, Lúcifer não precisou fazer mais nada. A própria humanidade foi decaindo e caindo de degrau em degrau,
cada vez mais. E como tudo assume uma forma, cada pensamento, cada palavra, cada sentimento, cada ação, tudo assume uma forma, são as formas de pensamentos, surgiu no entorno da Terra o anel trevoso, como várias vezes eu já comentei em meus vídeos, conforme explicou Abdrushi em sua obra Na Luz da Verdade. E hoje existe uma crosta gigantesca no entorno da Terra, formada por energias trevosas que os próprios seres humanos lançaram para o espaço, através dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e das ações. E neste anel trevoso está o próprio inferno, que é o lugar para onde as pessoas vão, assim que desencarnam. O inferno foi originado pelos próprios seres humanos, e não por Lúcifer. Os próprios seres humanos é que foram fornecendo a matéria-prima mental e sentimental para que este inferno astral se constituísse. E a maior parte das pessoas, assim que desencarna, vai para um lugar onde essas pessoas precisam experimentar tudo o que semearam. É a colheita. É a colheita aqui na matéria grosseira mais densa, é a colheita no plano astral, e por aí vai. Tudo que os seres humanos lançam para o espaço permanece ligado a eles. E isso precisa ser extinto através da própria vivência. É assim que uma pessoa pecaminosa pode alcançar a salvação, tendo que experimentar tudo o que fez de mal, tudo o que fez de ruim para os outros, tudo o que lançou para o espaço, em termos de formas de pensamentos. Tudo isso aguarda os seres humanos, assim que eles falecem e desencarnam. E hoje, a humanidade está numa situação terrível que ela própria foi construindo ao longo dos séculos e dos milênios. Lúcifer tentou os seres humanos. De lá por diante, foi obra deles próprios terem constituído toda essa desgraça. E Lúcifer não tem nada a ver com essa imagem do diabo que as religiões cristãs fizeram, do ser chifrudo com o tridente. Não, Lúcifer é de uma imagem bela, de uma imagem belíssima, mas que tem em si um olhar frio, gélido, daquele que se afastou do Criador porque desenvolveu uma vontade própria, diferente da do Criador. E em vez de ajudar os seres humanos calmamente, como um jardineiro paciente, Lúcifer elaborou a sua própria estratégia para peneirar os seres humanos, o que foi uma desgraça para essa humanidade. Mas daí é preciso pontuar o seguinte: sucumbiram às tentações de Lúcifer as criaturas humanas fracas, indolentes espiritualmente, preguiçosas espiritualmente, vaidosas. Alguém que mantém a sua intuição ativa consegue identificar essas tentações. Não que não as sofra. Essas tentações agem sobre as pessoas, mas onde o espírito está desperto, o ser humano identifica essas tentações e consegue ser mais forte, consegue vencê-las, e assim se desenvolve. Para um espírito forte, Lúcifer e as suas tentações fornecem uma possibilidade de crescimento, de redenção, de salvação, de desenvolvimento espiritual. Mas para as criaturas fracas, preguiçosas e indolentes espiritualmente, essas tentações são a destruição, o aniquilamento, que um dia haverá de ocorrer se essas criaturas não quiserem se regenerar, se estas criaturas humanas não mudarem a sua percepção, desenvolvendo uma vontade espiritual saudável dentro de si, em harmonia com as leis espirituais. Então, as tentações, elas
destroem e fazem afundar no lodo aqueles que são fracos. Quem é forte se torna mais forte através disso, se conhece melhor, se desenvolve, né? Mas Deus não quis as coisas assim porque o amor de Deus é paciente, é prestativo. Diferente do método de Lúcifer, que não é paciente, que não é prestativo, que não é um amor verdadeiro. Lúcifer quer peneirar a humanidade, destruindo a maior parte dela, porque ele acredita que a humanidade não merece o retorno ao plano espiritual. Ele se tornou frio e sente prazer na destruição da espécie humana. Lúcifer desenvolveu uma percepção errada, que visa a destruição dos fracos e não o auxílio, como Deus o quer. Como Deus o quer. Mas é fato que a atuação de Lúcifer ela foi necessária para que os seres humanos saíssem daquela fase que foi alcançada, de um desenvolvimento relativo, onde os seres humanos eram como crianças puras, que precisavam de um raciocínio para dar um passo adiante, para trabalhar melhor na matéria grosseira densa as questões espirituais. E foi no momento deste salto que Lúcifer trocou as irradiações bondosas, que estimulariam um raciocínio saudável, pelas tentações. E essas tentações, elas foram aceitas pela maior parte da humanidade. E essas tentações foram tomadas como a realidade, como a real vontade, como um projeto a ser seguido e trabalhado. A maior parte das pessoas perdeu a visão espiritual porque ela foi toldada através deste excesso de mente que soterrou a vida espiritual, a intuição. Quem tem a intuição desperta, ele se conecta a planos mais elevados que o anel trevoso e recebe energias mais refinadas. E trabalhando isso dentro de si, se torna leve, através da lei da gravidade espiritual, então consegue conexão com planos melhores, neste vai e vem de energias, neste circular das irradiações, conforme explicou Abdrushim. Então a função do ser humano é separar nele, conseguir separar o que são as tentações e o que é o verdadeiro eu, a verdadeira vontade. Hoje o entorno da Terra ele está tão poluído por energias degradadas que os seres humanos são tentados pelos próprios subprodutos dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. São as formas de pensamentos. São as formas de pensamentos que hoje retroagem sobre os seres humanos, dificultando o reconhecimento do verdadeiro eu. A maior parte das pessoas, elas são como zumbis, estão no piloto automático, sendo bombardeadas por estas formas de pensamentos, tomando-as como algo real, algo venerável, algo positivo e frutífero, sendo que tudo isso é estéril, tudo isso leva à autodestruição, à decadência. Ou seja, justamente isso que podemos observar nos dias atuais. Uma humanidade que retrocedeu, que alcançou uma infância espiritual antes das tentações de Lúcifer e nesta passagem, nesta adolescência para a vida adulta espiritual, passagem esta que Lúcifer deveria auxiliar, mas não auxiliou como deveria porque quis fazer as coisas do seu jeito. Nesta passagem a humanidade se perdeu e resta dentro das pessoas, lá nas profundezas, uma saudade de um tempo
muito antigo, de um tempo que se foi, onde a humanidade vivia numa infantilidade pura, verdadeira e sincera. Isso dormita dentro das pessoas, esta saudade, lá de antigamente, antes das tentações, antes da queda, antes da decadência. Isso está em latência dentro de todo ser humano. Basta deixar que isso desperte, que isso tome o seu rumo naturalmente, porque esse é o segredo da espiritualidade, deixar que isso tome o seu rumo naturalmente, através da intuição, sem querer colocar freios mentais, freios racionais. O problema é que a maior parte das pessoas que quer se desenvolver espiritualmente ainda faz a coisa errada através desse excesso de mente. São ainda as mesmas tentações de Lúcifer, que ou enveredam para os dogmatismos religiosos ou para a depravação e a libertinagem. Esses dois extremos são luciféricos. Estes dois extremos são luciféricos. Afastam os seres humanos do caminho equilibrado da intuição, que não é nem raciocínio frio e nem sentimentalismos, mas sim a clareza do olhar que permite enxergar. Se você quiser compreender melhor essa questão de Lúcifer, o que ele fez, os efeitos daí decorrentes, se você quer compreender isso, leia a dissertação O Mistério Lúcifer, na obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim. O autor ali faz uma descrição perfeita de como se deu este processo. O que eu estou falando aqui é apenas um resumo do resumo, de forma superficial. E hoje a humanidade está diante de um tudo ou nada, tendo que acordar de toda esta ilusão resultante deste excesso de mente, que formou esta grande ilusão, porque o espírito não se ilude, o espírito se abre para as energias espirituais e segue adiante, enquanto que a mente, com as suas confabulações teóricas, com o seu pragmatismo ou com a sua depravação, faz com que o ser humano se perca nos extremos, de um lado ou do outro, e por isso tudo está tão dividido e fragmentado nos dias atuais. Tudo está tão dividido e fragmentado porque a mente não tem consistência, ela tira para todos os lados. Enquanto que o espírito, ele tem consistência e solidez. E onde a intuição desperta, o ser humano dispõe de uma retidão para caminhar equilibradamente. Então é isso. Lúcifer, a personificação do amor, foi enviado para próximo da humanidade para ligar o raciocínio para que ela dispusesse de um instrumento. Ele deveria ter feito isso de forma amorosa e paciente, mas acelerou as coisas, instalou as tentações. Daí por diante, os fracos foram se perdendo, foram se tornando indolentes, preguiçosos em espírito, e foram perdendo cada vez mais contato com o eu interior, com a essência espiritual, com a intuição, porque somente através da intuição o ser humano se conecta à luz, porque somente a intuição tem em si a igual espécie da luz. Somente a intuição permite a ligação magnética, não o raciocínio. O raciocínio desliga o ser humano da luz, fazendo com que ele afunde no peso das energias trevosas, através da lei da gravidade espiritual, que afasta da luz tudo o que é pesado, que faz com que afunde nas trevas tudo o que é denso, compacto e pesado. Então é preciso permitir que surja uma leveza dentro do ser humano, para que ele se eleve, captando coisas mais elevadas.
E nisso também atua a lei da atração da igual espécie. Tudo isso atua em harmonia. A lei da atração da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, a lei da reciprocidade. Todas essas leis também explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Então Lúcifer, ele quis fazer as coisas do seu jeito. Não teve paciência. E lá pelas tantas, quis destruir a humanidade. E a maior parte das pessoas caiu nesta destruição por fraqueza, por preguiça espiritual, por não querer resistir às tentações. Para resistir a essas tentações é preciso fazer o seu trabalho interior. É preciso vigiar e orar, como já disse Cristo. Quais são as pessoas que promovem a vigília e a verdadeira oração? As pessoas levam uma vida fundada em distrações. As pessoas querem se distrair, querem se divertir. As pessoas querem passatempos e não vigiar e orar dentro de si, porque são ávidas por prazeres, por passatempos, porque são preguiçosas espiritualmente, em sua maior parte. Certo, gente? Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!